Então, muito bom dia a todos que estão aqui presentes e quem nos acompanha online. Portanto, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos ter aqui um momento que é um momento importante, que é um momento de reflexão, que é um momento de aprendizagem, que é um momento de transformação. É um momento com muitos objetivos, mas sobretudo transformar ou colocar em nós alguns pontos de reflexão e alguns pontos de partida para mudanças que depois a turma que faz parte desta edição dos cuidados paliativos, da 12ª edição, vai depois continuar à tarde, na sala 5, digo já, está bem, na sala 5, vão continuar a fazer, vão dar continuidade a este momento. Esta aula aberta, nós pensámos-la em abrir para o exterior, precisamente pela riqueza que ela nos vai trazer. Foi um desafio que, na altura, nós colocámos assim ao professor João Carlos Dil, que aceitou na hora, eu não diria na hora, eu diria no minuto, não é? Porque aceitou imediatamente para vir falar de uma temática que lhe é muito, muito querida e sobre o qual já tem muita formação. É mestre em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, também mestre em psicologia, está a fazer o seu doutoramento em enfermagem, portanto tem uma vivência muito grande sobre aquilo que é a espiritualidade e o acompanhamento de pessoas em fim de vida, com vários grupos de apoio que também têm dinamizado. E portanto é um gosto muito grande recebê-lo, conhecê-lo, porque eu não o conhecia, só virtualmente, não é? Pelas nossas trocas de e-mail, mas foi-nos aqui apresentado pela professora Sandra Queiroz, que disse: tenho uma pessoa ótima para falar de espiritualidade, e portanto foi logo na hora. Portanto, muito obrigada pela sua presença, pelo seu contributo para esta pós-graduação e para todos nós. É um gosto muito grande ouvi-lo e desejo-lhe uma ótima aula, um ótimo momento para todos. Obrigado. Funciona, não é? Funciona? Ok. Obrigado, professora Fernanda. Obrigado, professora Sandra. Obrigado, professora Elsa, por de alguma forma de terem dentro de si agarrado um bocadinho a luz de que eu, por exemplo, podia contribuir para a vossa formação. Ainda que permitam-me sublinhar isto, queria lançar-vos um desafio já, não é? Nós, para sairmos à rua, temos que nos vestir. Só saímos à rua porque nos vestimos e é importante nós escolhermos a nossa roupa. Desculpem-me esta analogia, mas nós vamos escolher a nossa roupa para que, de alguma forma, possamos construir este momento juntos, que eu espero que seja um momento de luz. É uma expressão muito espiritual, sem dúvida, mas quando, de alguma forma, a nossa interioridade é completamente arrastada a dar um passo, é um momento de luz. Os ocidentais, o novo pensamento chama epifania. Os hindus e os budistas chamam isto de iluminação. É claro que nós não vamos ficar iluminados, não é? Mas vamos permitir que tudo aquilo que eu possa dizer, mais do que palavras que saem de mim para alcançar, que vocês estejam atentos ao que estão a sentir dessas palavras. Provavelmente achamos que somos mestres a fazer este exercício, não somos. E o sinal indutório é que sofremos. O sofrimento é uma coisa muito importante, porque dá-nos um sinal de que nós estamos no caminho errado, do ponto de vista da interioridade. Por isso é que nas nossas relações, quando sofremos, o sofrimento está a dizer: olha, Maria, tens que mudar de direção. Olha, Manel, tens que pensar sobre isto. Portanto, o sofrimento indica-nos que nós estamos em pouco contacto connosco. Agora, se calhar, desligava este microfone e vou passar por este, porque eu tenho assim um bicho carapinteiro. Seguramente a vossa avó diria a mesma coisa. A minha sublinhou durante anos que eu tinha este bichinho entranhado no DNA. Ela não falava DNA naquela altura, com certeza, mas eu preciso de movimentar e preciso de estabelecer uma relação com cada um, não é? Gene Watson
que eu sou fã. Ela diz, não é? Que nós às vezes podemos achar a teoria dela, e seguramente vocês conhecem, não é? Achar a teoria dela assim um bocadinho transcendente, parece que não tem nada a ver com a nossa vida, e tem tudo. E nós esta tarde vamos fazer exercícios e vamos provar-nos a nós próprios que de facto há aqueles sistemas conceituais que nós achamos que não têm nada a ver com a nossa vida e têm. Quero agradecer, conseguem ouvir, não é? Agradecer a cada um. É uma reverência, permitam-me iniciar a formação desta forma. Eu corrijo já o que disse. Não sintam que isto é uma formação, sintam que isto é um momento de encontro convosco. E quase que pareço um padre ao dizer isto. Mas a questão é que é mesmo, porque quando falamos da nossa interioridade, não estamos a falar numa aula de enfermagem, estamos a falar da nossa pessoa. E hoje, a professora Fernanda consagrou este dia para que vocês se pudessem encontrar através de uma voz guiada, exterior a vós, que vos vai fazer, portanto, questionar tudo. Não esperem, ainda há bocado eu falava com a professora Sandra e com a professora Fernanda, não esperem que eu venha cá falar sobre a espiritualidade. Basta nós, enquanto enfermeiros, abrirmos o manual das teóricas e todas têm um conceito. Está lá. Mas uma coisa é o conceito, outra coisa é a experiência. E aquilo que nós vamos tentar produzir hoje aqui é uma experiência. Portanto, eu tenho uma expectativa alta, que é que vocês saiam hoje daqui com a ideia de que fantástico. Não porque eu disse coisas belas, mas porque vocês permitiram ser tocados. Ok? A espiritualidade não tem nada a ver com aquilo que está de fora. E vocês sabem, tem a ver com aquilo que está de dentro. Mas aquilo que está dentro, nós temos muito receio. Quando dizem assim, não é? Isto é uma provocação. De fora para dentro. É um bocadinho estranho, não é? Parece quase que, desculpem a brincadeira, que nós vamos fazer uma endoscopia. Ou então que vamos fazer uma intubação nasogástrica, não é? Mas a ideia é que nós não estamos habituados, porque temos uma programação. Já vamos falar dela. Achamos que somos indignos. E nós somos belos. Mas só o descobrimos quando removemos o lixo. Conta-se que Miguel Ângelo, eu adoro esta história, estou sistematicamente a escrevê-la, nos currículos, nas teses, conto sempre esta história. Se vocês a agarrarem e se de alguma forma fizer sentido para vocês, passem esta mensagem. Que a um certo momento perguntaram ao Miguel Ângelo como é que ele fez a Pietà. E ele, inteligente como era, aliás, os psiquiatras dizem que era dos homens mais inteligentes no mundo, há estudos sobre isso, ele virou-se e disse, sabem, quando eu vi um mármore, eu via lá dentro. A minha tarefa consistiu só em retirar o excesso de mármore para que ela aparecesse. É lindo, não é? Eu acho que este é o nosso desígnio de enfermeiros. É retirar aquilo que não faz falta. Aquilo que nós carregamos. Nós carregamos uma mochila cheia de conceitos, opiniões, interpretações, percepções. Temos tudo. E achamos que isso somos nós. É engraçado. Achamos que aquilo que eu penso sou eu. Esta manhã, e falava ali com o João, que é muito meu amigo, falava nisto, que também já vamos falar, não é? Uma coisa é aquilo que eu penso, outra coisa é a realidade. Hoje vamos trabalhar a espiritualidade, mas não é a espiritualidade dos nossos doentes. Eu só consigo dar este microfone se eu tiver. Eu, para cuidar de alguém e que esse cuidar assuma por si só uma dimensão espiritual, eu tenho que ser espiritual. O paradoxo é que eu já sou espiritual.
Nós estamos dentro do nosso corpo. Não é? Mesmo para aqueles que não acreditam num poder transcendente, que a ideia não é essa. A ideia é abrir-nos para que depois possamos pensar aquilo que quisermos. Nós sabemos que somos mais do que este corpo. Eu sou mais do que estes olhos que estão a olhar para a professora Sandra. Eu sou aquilo que está por trás dos olhos. Não é? É como os doentes, não é? As pessoas cuidadas. Elas estão numa cama, mas elas são muito mais do que aquela pessoa. E nós ouvimos isto. A professora Sandra diz isto, e seguramente imensos professores, portanto, ligados aos paliativos, portanto, dirão isto. Não é? E mesmo do ponto de vista da enfermagem, nós todos enfermeiros dizemos isto. Cuidar é holístico, mas o que é certo, aquilo que me parece, e desculpem se de alguma forma o que eu vou dizer parece uma arrogância, é que ninguém sabe o que é ser holístico. Nós dizemos que temos várias dimensões. Que dimensões? Quando estão a falar comigo, vocês estão a olhar para mim, ou estão a olhar para aquilo que eu estou a dizer, ou estão a olhar para aquilo que vocês estão a sentir daquilo que eu estou a dizer? Medo que vai ser assim um bocadinho complicado hoje, porque eu sou muito filósofo. Já deu para notar, não é? Por isso eu fui para a saúde mental. Porque estou muito mais... faz mais impressão a mim, atrai-me mais o ser que está aí dentro. Por outro lado, quero-vos dizer que eu tenho uma admiração enorme por todos vocês e pela área que vocês escolheram. É absolutamente maravilhoso. Os cuidados paliativos, apesar de eu ser especialista em saúde mental, estão no topo para mim. E já vos explico porquê. Portanto, é uma reverência para mim, quase que me curvo diante de vocês, porque vocês lidam com pessoas que estão a partir. E quem não lida diretamente, de uma forma indireta, lida, não é? Alguns de vocês seguramente trabalharão com pessoas na área da oncologia, e quem não trabalha com pessoas que de alguma forma têm a sua vida muito vulnerável, não é? Quer dizer, nós enfermeiros trabalhamos todos, portanto, eu na clínica trabalho muito, tanto com pessoas vulneráveis, não é? Mas os cuidados paliativos é a área do milagre na enfermagem. Porque é a área em que o enfermeiro é confrontado com um trabalho dentro de si. Ele tem que trabalhar. E claro, estamos aqui vários especialistas noutras áreas que dirão assim, que asneiras estás para aí a dizer, João. Garanto-vos que hoje há muitas asneiras aqui. Vão ouvir muitas asneiras. Mas é engraçado porque é do caos que nasce um bocadinho a serenidade, não é? A questão é que a vossa especialidade é uma especialidade que confronta aquele que cuida com a necessidade de crescer. E crescer não significa que, quando falamos em crescer, parece que há aqui uma tónica de diminuição. Parece que estamos pequeninos e temos que crescer e os outros já estão crescidos. Não, crescer no sentido de relação comigo próprio. Sabem que há um estudo agora giríssimo, uma enfermeira americana que estudou a relação que os enfermeiros têm consigo próprios. E ela consigo, através, portanto, de escalas e validadas e pronto, na comunidade americana, ela provou que numa amostra enorme, desculpem se de vez em quando tenho assim estas coisas dos estudos, mas agora estou mergulhado nisto e então volta e meia sai assim um bocadinho este tipo de analogia. Mas ela percebeu que os enfermeiros têm muita dificuldade em lidar, porque o sofrimento serve de barreira. Ele pode ser um trampolim ou pode ser uma barreira. Quando alguém sofre, ou pode ser um trampolim no sentido em que eu alcanço o outro e alcançando o outro eu cresço, e pensar na nossa própria morte à noite, à tarde, lá estou eu com a noite, eu há pouco, sim, volta e meia, portanto, vem-me esta expressão à noite, já disse isto várias vezes. Aqui não, mas com os meus colegas, sim. Vamos falar sobre a nossa própria morte. Não temos espaço para isso. Não nos dão espaço. A nossa vida nem sequer permite.
Somos casados, temos filhos, não somos casados, não interessa. Temos uma vida, trabalhamos na clínica, fazemos imensas coisas, os outros morrem, nós nem sequer pensamos na morte dos outros, porque já temos alguém para cuidar ao lado e andamos neste estrafego. Desculpem a expressão. E, às vezes, depois chegamos a casa e dizemos assim, estamos cansados, dói-me a cabeça e não sabemos porquê. Quer dizer, sabemos. Mas o maior sofrimento é existencial. Como diz a Ginny, e com toda a razão. E eu digo toda a razão porquê? Porque eu experimento o mesmo que ela, portanto já somos dois loucos. É chegar a casa e perceber que aquele sofrimento que eu tenho nem sequer é um sofrimento emocional, é um sofrimento de ser. Eu estou neste mundo para ajudar as pessoas, estou tão cansado, não é? E não tenho estratégias para lidar com isto, não é? Podíamos fazer o exercício do infinitamente regressivo. Sabem que exercício é? Eu tenho mais à frente, mas apetece-me, acho, faz sentido agora. Apetece-me. O exercício do infinitamente regressivo nós costumamos fazer com as nossas crianças. Os meus filhos faziam uns com os outros. Que é, nós vamos sempre... Eu precisava de um voluntário. Não tenham medo. Um voluntário, só. Que me diga assim, eu, João, ok, e eu vou fazendo perguntas. E a pessoa vai respondendo. Alguém se quer voluntariar? Ok, obrigado. Como se chama? Cristina. O exercício do infinitamente regressivo é, eu vou fazendo questões para chegar àquilo que eu quero, que é aquilo que a Cristina mais gosta. E já vamos falar porquê. Cristina está aqui porquê? Gosta de aprender. E porquê que gosta de aprender? Faz sentir viva. E porquê que a Cristina gosta de se sentir viva? E porquê que adora gostar de si? Ai, filha. E porquê que sentiu que não gostava de si? E porquê que sentiu abandonada? Ai, filha. E porquê que sentiu sozinha? Porque não a amaram? Pronto. Perceberam o que é que se passou aqui? Não. Tiveram interessados em rir e porque se fixaram nas palavras. Desligar o som. Ok, então estão aqui a dizer para quem está desse lado, que eu não consigo ver, mas consigo sentir, que desliguem um bocadinho o som, porque senão ouvimos tudo, ok? Grato. Então, o exercício do infinitamente regressivo é para nós chegarmos à conclusão de que estamos, cada um de vocês, João, a Sandra, todos, a Fernanda, a Elsa, a Cristina, o Manel, o João. À tarde vai ser mais intimista, portanto vamos nos apresentar de uma forma muito gira. Estamos aqui porquê? 3 coisas, que são uma só. Estamos aqui porque a coisa que mais amamos é o amor. Não tenham medo de utilizar estas palavras. Mesmo a própria ciência na enfermagem temos que nos atualizar. Graças a Deus, falam de amor hoje. E quando eu fiz o curso há uns anos, quando nós fizemos, falar de amor era tirar a ciência. Ai, não vou falar de amor. Eu próprio, quando fiz mestrado, eu queria estudar o amor na relação dos enfermeiros. E disseram-me, ai João, não. Amor, não. É uma coisa... E depois como é que vais provar isso? Como é que vais... Ou seja, como é que isto vai ser científico? Nós somos enfermeiros e que de alguma forma estamos... temos uma profissão, não é? Uma disciplina, dimensão disciplinar. Como é que nós vamos, não é? Curiosamente, não há nada... Como é que te chamas? Sérgio. Tu estás aí porque, seguramente, tu desde que acordas até te deitas, fazes tudo por amor. Vais à escola por amor, vais trabalhar por amor, não é? Se tiveres uma relação é por amor, não é? O amor não é nada de fora, que vem de fora, está dentro de nós. Malta,
quando falam em cuidados de amor, somos nós. Por isso é que Miguel Ângelo tem razão, nós temos tudo cá dentro. E temos a espiritualidade. Basta só descascar aquilo que não presta. Quer falar? Não? Respira fundo. Então, ok. Estamos cá por amor. Estamos cá porque queremos ser felizes. Verdade? As crianças, o infinitamente regressivo, eu já tinha lido há uns anos. E então, eu começo sempre por fim, daqui a bocadinho é que me apresento, e porque é que estou aqui, porque é que... para criar casa, criar relação, é necessário, não é? Porque senão estabelecemos um bocadinho limites, e a ideia da aula é tirar limites, é tirar conceitos, não é? Mas quando os meus filhos eram pequenos, eu lembro-me de ver o Bernardo e a Clara, estavam os dois em cima da cama, e ele dizia, e ele perguntava, ele sempre foi muito filósofo, e ele perguntava a ela: então, porquê que gostas disso, parva? E ela dizia assim: gosto porque gosto, parvo. Então, e porquê isto? E a um certo momento chegavam sempre à conclusão que era, ela gostava daquilo porque aquilo fazia-lhe feliz, não é? E nós também. Só que removemos isto da nossa cabeça, porque nos identificamos muito com o que está fora. Eu identifico-me com aquilo que a professora Fernanda está a pensar de mim neste momento. Eu identifico-me tanto com a professora Elsa, que está ali ao canto e que está a pensar o que é que se está a passar aqui. Eu identifico-me com aquela colega que está a olhar para mim e eu estou a falar para ela e penso assim: que será que ela está a pensar de mim? Portanto, eu não sei se estou a dizer asneiras. Portanto, e andamos todos nisto, nesta dinâmica, e com um pouco encontro dentro de nós. Por isso é que estamos cansados. Os budistas dizem: nós estamos cansados porque andamos o dia todo fora de casa. Fora de casa não é a nossa casa física, somos nós, não é? Por isso é que as nossas relações não funcionam. Por isso é que os nossos chefes, os nossos serviços não funcionam. Não tem nada a ver com eles, pessoal, tem a ver connosco. E isto não é um clichê de autoajuda. Eu não estou na FNAC, na prateleira que diz como conquistar, portanto, o amor em 3 dias. Leve isto para casa, acende uma vela e um incenso, e daqui a 3 dias ela bate à porta. Não. Estamos a falar de nós. A questão somos sempre nós. Sem culpa. Também vamos falar nisso à tarde, porque vamos falar sobre o perdão. À tarde, eu vou já lançar um bocadinho o peixe. À tarde vamos falar sobre o perdão, vamos falar sobre o amor, vamos falar sobre a resiliência, a esperança e o sentido de vida. Vamos falar sobre estas coisas todas, com exercícios. É preciso nós repensarmos as nossas... Por isso é que não é fácil. Eu sou enfermeira há 33 anos, trabalho na saúde escolar, é uma área que eu gosto muito, vocês, portanto, já perceberam que eu não preciso muito para falar. Não tenho nada de facilidade para falar. E então eu tive um chefe fantástico que foi perspicaz e olhou para mim e percebeu aquilo que me fazia feliz. E disse-me assim: tu vais para a escola? E eu, para a escola fazer o quê? Dar vacinas? Porque quando eu era pequeno, iam à escola as enfermeiras fazer vacinas, não iam fazer literacia, não iam fazer ensinos, gabinete de apoio. Não havia nada disso na minha altura. Agora sim, curiosamente, eu sinto-me feliz na saúde escolar, não é? Tudo o que tem a ver, portanto, mas sinto-me mais feliz a falar convosco. Pessoas assim mais adultas. Sou mais, sempre fui muito, sempre gostei muito mais de pessoas mais formadas, mais assim. Portanto, trabalho neste tempo. Tive um percurso muito judaico-cristão. A minha família é muito religiosa. Curiosamente, eu estou separado da religião. Com todo o respeito. E não vou explicar sobre isso, porque não é a ideia. Separado no sentido de não me posiciono como o resto da minha família se posiciona. Portanto, o meu padrinho, o meu tio mais velho é padre. A minha tia, que é a gêmea da minha mãe, é freira.
Pronto, a minha avó estudou num colégio de freiras e eu fui educado pela avó. Portanto, eu tenho assim uma aura de incenso, Semana Santa e Via Sacra em cima, imensa. Curiosamente, Deus não queria isto para mim. Deus, porque para mim Deus é importante. Para outras pessoas será o sentido de vida, o transcendente, não é? É a mesma coisa, são tudo conceitos. E nós daqui a bocadinho vamos, nesta aula já, vamos trabalhar o que são conceitos, o que são ideias completamente... E mais, eu vou provar que nós somos todos tolinhos. É fantástico o que eu estou a ouvir. E os que estão lá fora, online, desculpem eu estar a dizer isto, porque eles estão a ver a minha cara e conseguem, de alguma forma, perdoar-me já. Vocês que estão neste lado devem pensar, mas então, que orador é aquele, portanto, que está a dizer aquelas asneiras? Não é? A um certo momento senti-me chamado. Vi no Canal 1, naquela altura, nos anos 80, só havia Canal 1 e Canal 2. E então vi as crianças na África e fiquei completamente doente. Eu adoeci mesmo. Fisicamente, eu tive 3 dias de cama com febre. Porquê? Do amor que aquilo me criou na minha cabeça. Eu pensei, é isto que eu quero fazer. Eu quero ir para a África. Não é? Curiosamente, eu era muito pequenito, acabei por optar por estudar num seminário. Porquê? Não porque o meu tio era padre e a minha tia era freira, mas porque eu, quando via aquelas imagens, eu só via freiras lá. As freiras. Ora, o género masculino de freira, portanto, é padre, não é? E então eu pensei assim, eu vou para um seminário. Então fui para o Alentejo, não se passa nada, melhor ainda, recolhes-te mais ainda. E então estive num seminário e depois acabei por ir para o Quénia. Estive no Quénia 2 vezes, com aquelas crianças. Foi a experiência mais maravilhosa da minha vida, tirando outra que eu falo mais logo. E a um certo momento eu percebi que tinha que ser enfermeiro. Porquê? Eu provavelmente sou um outlier. A linguagem informática fala-se um bocadinho disto, no sentido de eu conscientemente nunca pensei em ser enfermeiro, mas a vida quis. Porque a um certo momento eu queria voltar às missões. Eu só pedia 3 coisas. Ou tornava-me padre, ou tornava-me médico, ou tornava-me enfermeiro. Eram as 3 na altura. Ora, a enfermagem até fazia sentido para mim. Até gostava. Nunca pensei em ser enfermeiro, mas até gostava. E pensei, que giro. E depois, como já tinha estado lá 1 ano, eu vi o trabalho dos enfermeiros, uma nobreza enorme. A nobreza geralmente sai fora quando nós temos pouca coisa. Não é? Porquê? Porque permite que a essência de nós venha, quando temos pouco, vem o melhor de nós ou o pior. E é aí que vem a nobreza. E vi uma nobreza tão grande naqueles enfermeiros que não me foi difícil eu candidatar-me ao primeiro curso de bacharel em 1990. E fui fazer. Fantástico. Eu não queria fazer o curso. Quer dizer, eu queria fazê-lo. Mas eu queria ir para a África. É curioso porque depois, portanto, quando chegou o verão, fiz ainda ensino clínico e depois fui novamente para o Quénia. Eu queria ir ao Quénia. Pronto. E na escola, as professoras até tinham assim uma certa... Viam-me assim com um halo muito luminoso. Sabem, menino, Betinho, vem do seminário, tem uma formação muito formatada, muito bom aluno. No seminário produz-se bons alunos, porque ou estudas ou apanhas porrada. É um bocadinho por aqui. E eu não queria apanhar porrada, claro que nunca vi ninguém apanhar porrada porque toda a gente estudava. Mas o mito corria ou estudas ou apanhas porrada. E eu, porrada, estudar, e eu até sou um apaixonado por letras, tanto que escrevo, eu sou escritor. E isso fez-me, de alguma forma, optar por enfermagem, e foi a coisa mais bela que fiz. E às vezes, até agora permitam-me só uma confissão. E desculpem-me. Às vezes acho que nós perdemos um bocadinho, identificamos-nos tanto com os contextos
e com as dificuldades que temos, perdemos um bocadinho o contacto com aquela beleza que um dia tivemos quando viemos para a enfermagem. Não é? Queríamos cuidar das pessoas, fazê-las felizes, não é? Porque, no fundo, o verdadeiro desígnio da enfermagem, independentemente da roupa que ela utiliza enquanto conceito e palavra, é fazer as pessoas felizes. Nós estamos cá para fazer as pessoas felizes. Eu estou feliz quando eu estou bem no meu corpo. Eu estou bem no meu corpo quando a minha saúde é equilibrada. E o enfermeiro tem esta coisa de cuidar do outro, não é? E vocês, se não a maioria, quase a maioria, têm a graça de poder estar presente quando as pessoas estão em fim de vida. A coisa que mais me impressionou na minha vida, de enfermeiro, e apesar de ter ali o João, que é o meu melhor amigo, e a professora Sandra e a professora Elsa, e o João conhecer-me e eu ter partilhado com ele várias coisas, eu nunca partilhei isto. A coisa que mais me fez impressão foi quando uma pessoa, eu trabalhei no Hospital de Faro durante alguns anos, em cirurgia e na saúde mental. A saúde mental é a minha área. E depois fui para o centro de saúde porque já tinha a segunda filha e era complicado em termos de logística, ir para Faro, os turnos, vocês sabem, não é? E então nós muitas vezes acabamos por fazer opções em função um bocadinho do nosso contexto e da nossa vida, não é? Porque a vida é inteligente, vai-nos mostrando coisas e nós vamos aderindo, casamos, temos filhos, depois a um certo momento fazemos opções em função dessas coisas, não é? Somos inteligentes e damos respostas. E eu fui para o centro de saúde, ainda que soubesse que o centro de saúde, com todo o respeito, não é a minha área. Aquela que me faz vibrar. Porque há uma área que nos faz vibrar, a minha é falar. Eu neste momento vocês não conseguem perceber tanto como eu estou por dentro. A minha é falar. Vibre. Sobretudo estou a falar de alguma coisa que me apaixona, que é ser enfermeiro. E na altura eu fui colocado os antigos internamentos dos hospitais eram um bocadinho, passa a expressão, albergues. As pessoas, quando muitas vezes já não tinham solução, do ponto de vista clínico, mandavam para os internamentos dos centros de saúde para acabarem os dias e não tinham apoio nem religioso, nem não tinham. Era assim nos anos 80 e nos anos 90. E aquilo fazia-me impressão. E a coisa que mais me fez impressão foi eu estava com um senhor, eu sou muito de toque, e isto não é conceito, eu gosto muito de tocar. Eu estava com minha mão dada, porque eu sabia que ele ia partir. Eu sabia. Depois há uma intuição nossa, nós sabemos. Nós sabemos interiormente. Sabemos de duas formas. Uma pela nossa experiência e outra pela nossa existência. Há qualquer coisa dentro de nós, a nossa alma, chamem o que quiserem, a nossa consciência sabe que o outro vai partir. Eu sabia que ele ia partir. Ele estava felicíssimo. Seguramente vocês serão muito mais profundos a comentar isto, porque se calhar lidam mais, portanto, com mais pessoas nesta situação. Agora, e ele olhou para mim e disse-me assim: é tão giro, eu vou partir e vou levar o seu rosto, é o último rosto que eu vejo. Eu volto a dizer a frase. É o último rosto que eu vejo. E aquilo fez-me uma impressão tão grande que eu não consegui conter lágrimas. Eu sou muito chorão. Só que disfarço. Andamos todos a disfarçar aqui uns aos outros, não é? Não choramos e tal. Agora não podes chorar. Está a professora Sandra a olhar para mim. Não posso. Somos assim. Porque não lidamos bem. Não lidamos bem com a nossa vulnerabilidade. Curiosamente, a coisa mais bela que existe é sermos vulneráveis. Ainda ontem disse ao João, ontem ou hoje o álcool é tão bom. Não é? É tão bom. Bebemos 2 copos, o mundo está lindo. Dizemos tudo da alma para fora. Elsa gosta tanto de si. Dizemos aquelas coisas que nunca dissemos, não é?
Poderíamos funcionar sem álcool. É fantástico, não é? Termos eu sou este. Ser eu próprio. Reparem que o ser humano é o único no planeta que precisa de aprender a ser. É muito filosófico. Eu vou explicar. Uma árvore, ela dá sombra aos maus e aos bons. Isto já diz o Evangelho. Ela faz a função dela. Certo? Uma colher leva sopa. Ela faz a função dela. Nós somos os únicos que faço, não faço. Faço, não faço. Para sermos humanos, porque ser humano não é isto. Ser humano é eu ser pleno. É eu amar o João e dizer assim, João, eu amo-te. Eu amar a professora Sandra, Sandra, eu amo-te. Isto é ser pleno. É ser assertivo. E nós precisamos disto na vida. E precisamos disto na nossa profissão. Não é que, eu não estou a dizer, se vocês disserem, eu digo que é mentira. Que vocês vão para os vossos locais de trabalho agora a dizer às pessoas que amam as pessoas todas. E a começar a dar os beijos. Se não, pois dizem, São Francisco das Misericórdias está a produzir uma pós-graduação onde eles andam-se a beijar todos. Já corri, o site não encontro. Há de saúde mental, há de paliativos, mas não há de beijocas. Para descomprimir um bocadinho. Porque quando falamos de nós, há uma certa tensão. Não é? Não gostamos de ser observados. Não gostamos de falar daquilo que está dentro. E nós não... Desde que eu comecei a falar até agora, ainda não parei de falar de espiritualidade. A espiritualidade não é um conceito... E já repararam que eu nem sequer ligo ao projetor? Já repararam? Não é que eu saiba isto de cor, vocês vão ver que não está nada disto que está ali, que eu falo que está ali, mas é um bocadinho... vamos começar um bocadinho esta viagem, não é? Ter ousadia, mesmo para aqueles que não estão a fazer esta pós-graduação. Aquela história que nada é aleatório neste universo, nada é. E isto não é um livro de autoajuda. Ninguém entra na vida de ninguém por acaso. A chuva não cai por acaso. Vocês não estão aqui por acaso, sentados aí. Nós muitas vezes conferimos a palavra acaso àquilo que nós não conseguimos dar uma resposta. Dizemos, estava a pensar em ti. Ligaste-me. Coincidência. Que coincidência? Não há coincidências. Há um plano por trás disto tudo, nós sabemos. E não estou a falar num plano religioso, espiritual. Não. Vamos retirar um bocadinho este tipo de conceitos. Conceitos como se eu fosse aqui um guru da autoajuda, que viesse agora a Portugal e a São Francisco tivesse-me convidado. E eu agora estou aqui e começo a jogar tarô e pedras. Esqueçam, não é? Nós estamos aqui a falar de nós. Só que provavelmente não falamos de nós muito a este nível. Reparem, quando eu pergunto a alguém, define-me. Eu sou a Cristina. Eu trabalho na oncologia. Eu gosto muito disto. Isto não é uma definição daquilo que nós somos. Isto é uma definição daquilo que nós fazemos. É um bocadinho a história do príncipezinho. Saint-Exupéry escreveu uma Bíblia no princípio do século XX. Aquilo é uma Bíblia. Não é? O homem sem querer, porque eu acho que ele não soube o que estava a escrever. E já li o príncipezinho N vezes, não é? Sou apaixonado por aquele livro. E vocês também. O livro é lindo, não é? É curioso, a minha avó já partiu, já com uma certa idade, e adorava, era o livro que ela mais gostava. E lia várias vezes o Príncipezinho. Portanto, significa que é um livro que tem a ver com a nossa existência, não tem a ver com um período específico da nossa vida. A minha Clara, que era pequenina, leu o livro, não gostou nada daquilo. É sério, jiboias dentro de um chapéu. É sério, com uma redoma em cima de uma rosa. Não, aquilo não entrou na alma dela naquela altura, não é? Ok, vamos permitir-nos que é preciso permissão. Vocês entrarem dentro de vocês. E eu há pouco falava com a professora Fernanda sobre isto. Falar de espiritualidade na enfermagem não é mais uma coisa, é a coisa. Eu vou explicar porquê. Nós não conseguimos deixar de ser espirituais.
Por isso nós não vamos aprender nada aqui hoje. Nós vamos desaprender. A ideia é ao contrário. Porque nós não vamos aprender a ser uma coisa. Nós vamos a desaprender tudo aquilo que aprendemos que nos faz ser menos espirituais. Faz sentido? Vai fazer já. Henri Drummond, eu utilizo muito este pensamento, eu acho lindo para quem está lá em casa. Não sei se conseguem ver, não. É só ouvir, é? Conseguem ver, não é? Então, Henri Drummond, que foi escritor, portanto, no século XIX, XX, que escrevia do amor espiritual como ninguém, diz isto. E então, depois de aprender tudo isto, temos de aprender mais uma coisa. A humildade. Colocar um selo nos nossos lábios e esquecer a nossa paciência, a nossa bondade, a nossa generosidade. Depois do amor ter penetrado nas nossas vidas e realizado o mais belo trabalho, devemos ficar quietos e não dizer nada. O amor esconde-se, inclusive é de si mesmo. Evita a autossatisfação, não se ufana, nem se ensoberbece. Ou seja, aqui esta frase encerra várias coisas que nós vamos tratar ao longo do dia. Falar de amor não é um luxo, nem é uma coisa desprovida de cientificidade. Não é? Nós temos hoje as nossas teóricas que falam exclusivamente de amor. A questão é que a ideia que nós temos de amor é outra. Nós fomos formatados a pensar que uma coisa é uma coisa e outra é outra coisa, não é? Nós todos olhamos para uma árvore e dizemos, é uma árvore. Olhamos para uma rosa e dizemos, é uma rosa. Mas quando falamos de amor, reparem, as coisas mais belas da nossa vida nós não sabemos defini-las. Não é? Eu lembro-me perfeitamente que eu comecei a dar conta disto quando comecei com vontade de dizer aos meus amigos que eu os amava e não conseguia. Havia qualquer coisa em mim como se me bloqueasse. E eu pensava, mas porquê que tu não dizes ao Zé que tu o amas? Se tu o amas. Porquê que tu não dizes à Fernanda que tu a amas? Se tu a amas. E comecei a perceber que foi-me ensinado, mas as crianças dizem. Os meus filhos diziam-me, quando eram pequeninos. É engraçado, porque depois temos todas as religiões a dizer se nós não nos convertermos como crianças, não entraremos no céu. É engraçado porque isto é uma dimensão psicológica. As crianças não precisam de álcool, dizem tudo o que pensam. Reparem. São felizes. Andam à chapada, passado 5 minutos, está tudo bem outra vez. Reparem bem. As crianças, o que aprendem, desaprendem. E nós aprendemos isto tudo e achamos que sabemos as coisas e que somos bem feitos e maduros e bem formados e ainda bem que fomos educados. E ainda bem, eu não estou contra a educação, mas educaram-nos mal. Não é? Mal porquê? Mal porquê? Sem culpa, não há culpa aqui, ninguém tem culpa. Mas não nos ensinaram totalmente bem, porque não me ensinaram aquilo que é mais importante. Ninguém me ensinou a relacionar-me comigo próprio. Não, ensinaram-me a lavar os dentes, a vestir, a atar os atacadores, que eu lembro-me que foi a coisa mais horrorosa que aconteceu na minha vida. Eu não tinha jeito nenhum para aquilo. E ainda os atacadores é completamente... cada vez que eu calço uns ténis, ando ali. Quem está próximo de mim não se apercebe, mas eu... e então insistiram até que eu aprendi, não é? Vamos fazer agora algumas questões para tentar facilitar um bocadinho a entrada. A entrada, isto é, às vezes as questões, sabem que... porque é que as questões são muito importantes na espiritualidade? Tem tudo medo. Eu já os assustei. Porque eles reconheceram que eu, apesar de não ter muitas teorias, estou cheio de teorias. Porquê que as questões são importantes? Fazem pensar. Ok. Estamos próximo do conceito, se é que se pode dizer, daquilo que é a espiritualidade. A capacidade de fazer questões é a coisa mais bela que existe. Porquê?
Porque significa que nos permitimos a nós próprios encontrar respostas. Não achamos que a nossa resposta está certa. Não é? A Cristina disse-me assim, você estava muito sério. E eu acho que não estava sério. Mas entretanto começo a pensar, estava? Pois de facto se calhar estava. Estava de microfone à direita, um maço de folhas à esquerda. Olhava muito para ela estava à minha frente. Ou seja, esta capacidade de questionar é fantástico. Porquê? Só questiona quem duvida daquilo que sabe. E o grande problema é que nós não duvidamos daquilo que sabemos. E como não duvidamos, não crescemos. A palavra certa é crescimento. Nas relações, as nossas relações às vezes não correm bem. E sabem porquê que elas não crescem? Porque não questionamos. Questionamos o outro. A nós não. Eu questionar-me a mim, que jeito? Eu tenho razão. Então ela é que não falou quando entrou. Eu tenho que me questionar porquê. A questão é, como é que seria uma questão nesta situação? A professora Fernanda entrou naquela porta, olhou para mim assim, com um ar assim, inquisidor. Desculpem estes exemplos, mas é aquilo que mais me vem a... E eu começo a pensar, está chateada comigo. Pronto, já estraguei tudo. E começam estas questões, e então eu começo a mudar a minha postura. Estão a perceber? A questão muda a postura. Então, quando nós questionamos, abrimos-nos à possibilidade de tentar encontrar respostas mais além do que aquelas que nós temos. Não é? Quando eu afirmo que a espiritualidade não é uma questão de aprender, mas desaprender, isto significa que nós já somos espirituais. Não conseguimos não ser. Eu não consigo ser sem coisas em mim. E eu não consigo ser sem ser espiritual. E vocês, na vossa cabeça, devem estar a questionar-se o que é ser espiritual. Que é uma questão de conceitos. Porque a nossa mente adora conceitos. Por isso é que vocês estão a apontar coisas. A nossa mente adora. Porque quando a professora Fernanda fala e vocês apontam, a aula corre super bem, porque vocês acompanham o raciocínio da professora. Mas a professora, se calhar, está a suscitar dentro de vós a capacidade de pensar por vocês próprios que ressonância é que aquilo que ela está a dizer tem a vós. Por isso eu dizia que o segredo desta apresentação, por assim dizer, desta sessão, obrigado, é este permitir-me a mim próprio questionar-me. Será que eu sei tudo sobre isto? Será que aquilo que me faz sofrer é eu não me questionar? Reparem, a própria vida nem sequer nos ajuda a questionar, pois não. Nós temos de dar respostas. Quem dá respostas é que sabe. Não é? Temos de estar sistematicamente. O próprio ensino não nos ensina a questionar. E estou diante de duas professoras. O ensino não nos ensina a questionar. Pode apontar para, mas não nos ensina. Porque esse trabalho é nosso. Não é? A professora Sandra, a professora Fernanda vem e diz assim, a Maria fazia isto. É assim, cuidar espiritual tem a ver com estas necessidades. E nós apontamos todos, formatadinhos. É aquilo tudo. Está certo, porque aquilo é fruto de um conhecimento. Mas o que é certo é que nós perdemos esta capacidade de perguntar-nos a nós próprios. E nós, o que é que achamos sobre aquilo? E eu? Eu cuido de pessoas. O que é que eu acho que é cuidar espiritual? Quando eu estou com alguém numa cama, passa a expressão, quando eu estou com alguém a trabalhar e alguém está na cama, desculpem que está lá a casa também, a questão é perceber o que é que se está a passar entre mim e aquela pessoa. O que é que se está a passar quando aquela pessoa me diz, preciso de um copo de água. E eu bruto, porque tenho imensos doentes para fazer pensos, e ando ali com um carrinho de medicação com antibióticos que nunca mais acaba,
E eu espera aí, quando tiver tempo já lhe dou. Eu não estou a questionar isto, nem estou a julgar. Estou a levantar a possibilidade de nós repensarmos as nossas atitudes. Porquê? E agora vou ser um bocadinho egoísta. E quem está lá para casa vai agarrar isto. Se não tiver uma folhinha, toca a apontar isto. Porque em primeira instância, quando eu sou bom, quem ganha sou eu. Nós não temos que ser enfermeiros bonzinhos. Porque a bondade é uma coisa intrínseca do ser humano. Nós, quando temos um ato de bondade para alguém, um ato de cuidar, estamos a cuidar de nós. Eu, quando ofereço um presente, eu fico feliz. Em primeira instância, antes de tu ficares feliz, eu já estou feliz. E quando nós temos que pensar ao contrário. Eu já vou explicar o que é pensar ao contrário. Eu estou a exceder-me e nunca mais faço isto. Isto, no fundo, é a expressão daquilo que eu estou a dizer, não é? Não há aventura mais fantástica do que aquela que é feita dentro de nós. E é uma frase tão linda. É o início de um livro de autoajuda. Nós vamos à FNAC, à Bertrand, à prateleira que diz Ciências Sociais. E depois assim no chão, aquelas coisas como fazer a pós-graduação em paliativos em 7 dias. Assim. Editora boa, e a editora é boa. E nós vemos e dizemos, eu tenho cartão FNAC, vou pagar, é menos 2 euros. É bom, eu vou levar para casa. E chegamos a casa e lemos aquilo e são conceitos. A espiritualidade é uma experiência. Cuidados espirituais é uma experiência, não são conceitos. Se aquele que pensa que vai aprender o que são cuidados espirituais, está um bocadinho enganado. Poderá aprender um conceito. Mas o conceito, reparem, eu quando venho para Lisboa, porque não moro cá ainda, quando eu venho para Lisboa, passo às vezes ali numa placa que diz Lisboa. Mas a placa não é Lisboa, a placa tem Setúbal. A placa aponta. O que é que eu estou a querer dizer? Que tudo o que nós podemos ler sobre espiritualidade são placas que apontam. Que dizem, é por ali. Não é a espiritualidade. A espiritualidade é aquilo que está a sentir neste momento. Mesmo quando nós nos sentimos confortáveis ou desconfortáveis, isso é ser espiritual. Ser espiritual é termos este contacto connosco próprios em relação à pessoa que somos. Porque nós não podemos cuidar de pessoas se nós não nos autocuidarmos. Isto é um conceito que vem do ensino da licenciatura. Aliás, vem desde do primeiro ciclo. Hoje em dia, a pedagogia, os professores dizem isto aos meninos, não é? Ele só pode dar um brinquedo ao outro se ele tiver. Mas isto é uma ideia que a nossa mente acha simples. E tudo o que a mente acha simples rejeita. Isto é uma premissa. Quanto mais complexo, melhor. Eu lembro-me que eu sempre fui muito bom a filosofia, não sei porquê, era bom. Encaixava aqueles conceitos todos e que olha para mim e diz assim, já percebi, tu não bates bem. E quando eu estava, portanto, no secundário, que na nossa altura chamávamos complementares, quando eu estava naquela altura, eu tinha muito boas notas a filosofia. E os meus colegas, sabem o que é que eles pensavam? O Jonas tem 19, 20, porque ele escreve. Havia a noção que a filosofia era inventar. Palha, aliás, a expressão palha. Só escreve palha. Eles gostam. Vêem depois o teste do João e dizem, isto é muito bom. Porquê? O que é que está aqui implícito? Achamos que aquilo que é bom é aquilo que é complexo. Curiosamente, basta nós olharmos, e agora estou já a pedir para fazer um exercício. Vamos fazer este exercício. Olhar um bocadinho à nossa volta e perceber que as belas coisas são as simples. É nós acordarmos, estarmos a respirar. É nós olharmos uns para os outros. É poder, por exemplo, de manhã, beber um copo de água. Sabe tão bem aquela água fresquinha. Ou abrir a janela e ouvir um pássaro. É tão bom. Enche-me a alma a mim.
Uma coisa que eu não disse, eu sou instrutor de Mindfulness e nós vamos fazer Mindfulness à tarde, ok? É uma coisa que a mim me impressiona, o Mindfulness. Agora é moda. Eu fiz o curso há uns anos no Porto, na Faculdade de Psicologia, e o Mindfulness sempre me fez muita impressão, porque eu fui surfista durante muito tempo. Fazia surf, adorava, portanto era o desporto que eu mais gostava. E eu lembro-me que, numa das vezes, na Ilha do Farol, não sei se vocês sabem, lá em baixo, é Olhão, Faro, tá? É a ilha mais a sul, Cabo de Santa Maria, acho que é assim, não quero dizer mentiras, mas acho que se chama Cabo de Santa Maria. É a ilha mais a sul, tanto de Portugal. E então eu fazia surf com os meus amigos, isto nos anos 80. E a um certo momento, e eu tinha jeito para aquilo, não sei explicar, orientava-me. Futebol, nada. Assim como o João, odeia futebol, não gostamos de futebol. Andarem ali uns homens com uma bola, desculpem quem gosta de futebol. Mas eu achava aquilo estranho. Agora o surf era fantástico, porque água, equilíbrio, o vento, tudo na natureza. Eu lembro-me que uma vez, enquanto eu estava em cima da prancha, eu tive uma sensação, que foi a minha primeira sensação de mindfulness. Hoje chama-se mindfulness. Naquela altura eu achava que estava drogado e não tinha tomado nada. Nem LSD, nem crack, nem coca, nada. Não tinha fumado, não tinha feito nada. Nem fumar, nada, eu não fumava. Mas eu estava em cima da prancha e a um certo momento senti uma unidade com o cosmos. Senti uma unidade, uma coisa estranha, que só quem faz a experiência é que consegue perceber o que é que eu estou a dizer. Os surfistas, se vocês perguntarem a eles, todos têm esta sensação. A um certo momento estamos em cima da prancha e há uma unidade em que eu sou a água e vocês estão a dizer, ele está a desenvolver um quadro psicótico. Eu sou a água, eu sou a prancha, eu sou o céu, tudo. Vocês não sabem, e agora vou dizer uma grande asneira. Eu prometi que ia dizer asneiras, hein? É como se fosse um orgasmo que nunca mais acaba. Pronto, calei-os. Já perceberam o que é a unidade com o cosmos? A unidade que os surfistas têm, os pintores têm. Aquele meu amigo é pintor e pinta muito bem. O João é médico e é pintor. E seguramente, quando está a pintar, desaparece. Quando nós desaparecemos, a falecer. Aliás, a psicologia explica que é o flow, o fluir. Que é quando nós nos identificamos com as coisas de tal forma que desaparece o mundo e uma felicidade irrompe. Eu em cima daquela prancha, aquilo foi uma coisa absolutamente fantástica. E fiz para vocês rirem por causa do orgasmo, mas vocês não riram. Ok. Agora imaginem isto, interminável. Eu levei 3 dias neste estado. A minha mãe dizia, fumaste alguma coisa, Jonas? E eu não fumo. Estás tão estranho. Estás sempre a rir. Eu andei num estado como se estivesse drogado. Verdade. A sensação mais próxima foi quando eu fui operado e começaram-me a anestesiar. Eu comecei a dizer, tunga. Pronto. Aquela sensação de prazer, não é? Que estamos a ser quase que... estamos a ser anestesiados, não é? Neste caso é com consciência. Aí alcançamos dimensões do nosso ser que habitualmente não conseguimos, porque o mundo não está-nos sempre a pedir respostas, não é? Ok, já falei sobre isto. Nós estamos sempre dentro de nós por um processo de subtração. Eu agora lançava a questão. Quem me quer explicar isto? Nós somos mais espirituais quanto mais subtrairmos de nós. Eu já falei sobre isto, mas quem é que tem coragem? Vamos lá tornar isto uma coisa tão linda. Porque senão daqui a bocadinho parecemos uns budistas, estamos no Nirvana. Vamos lá, ser um bocadinho ocidentais. Porquê? Boa, Cristina. Vamos. Exatamente. Ou seja, quando nós somos capazes de colocar em causa as nossas crenças, e já vou dar exemplos, aqui prova-se tudo.
Quando nós somos capazes de colocar em causa as nossas crenças, abrimos-nos a uma dimensão interior que é fantástica. Sabem, aquela pessoa, aquela que tu conheceste e que não gostaste de nada, mas e passado 2 semanas, como te chamas? Sim, Joana, desculpa Joana. Sabes aquela pessoa que tu conheceste há 2 semanas e não gostaste de nada, mas a um certo momento começaste a relacionar-te e começaste a perceber que estavas enganada e pensaste assim, que linda pessoa, sou tão parva, não é? As minhas crenças, não és tu que és parva, é aquilo que tens dentro de ti. Nós temos uma formatação e essa formatação é que nos provoca sofrimento. Isto é para copiar. Isto é para escrever. Dentro de vocês. É a nossa formação, é a nossa formatação, que é a formação já interiorizada, que nos causa sofrimento. Agora lança assim, quem dá mais? Quem quer lutar comigo em relação a esta expressão? Vão perder. Sim. É curioso este exemplo que foi dado e isto tem a ver com a minha experiência de vida. Sou muito mais velho do que vocês todos, mas vocês já devem ter reparado, quando os vossos pais ou avós, quem ainda os tem, se juntam com os amigos deles, passamos a ser todos crianças, a dizer disparates, perfeitamente, é o que aqui o João Gil diz, retiramos todos os conceitos que nos foram incutidos ao longo da vida e voltamos a ser crianças e divertimos e sentimos felizes e parece que eu já acabei o meu curso de medicina há 40 e tal anos e quando nos juntamos entre colegas de turma voltamos a dizer as mesmas parvoíces e é um bocado isso, é o retirar o que nos foi inculcado durante todo o nosso processo educativo e a nossa vida, e isso dá-nos imensa felicidade, e vocês quando chegarem lá vão perceber isso. Obrigado, João. Não há nada, por isso é que isto é muito perigoso, esta aula, professora Fernanda. Eu não sei se tinha a noção. Eu acredito que sim, mas isto é muito perigoso. Porquê que é perigoso? Porque ninguém questiona crenças. Porque são as crenças que nos dão segurança. Então a espiritualidade é uma coisa muito difícil. A espiritualidade não é um incenso com velas lá em casa. Isso, o que é isso? Porque me permite estar em paz. Ok. Mas temos que chamar as coisas pelos nomes. Eu quando sinto borboletas, eu não amo o outro, eu estou apaixonado. Atenção, temos que chamar as coisas pelos nomes. Certo? Eu quando estou no primeiro ano, no curso de licenciatura, tenho uma determinada formação que me permite alcançar determinados objetivos para apropriar-me de certas competências. E o aluno é avaliado de acordo com aquele processo. Não posso exigir o mesmo, ou melhor, tenho que exigir aquilo e mais qualquer coisa a um aluno do terceiro ano, que me chega, por exemplo, à unidade de psiquiatria. Por exemplo. Não é? As crenças é fantástico, porque eu acredito, por exemplo, que sou um homem. Disseram-me, Jonas, tu és um homem. Ok, os homens vestem-se com camisinhas, riscas azuis, debruadas, portanto, a vermelhinho, com um cinto de beto a condizer, é assim que os homens são. E eu ponho, dá-me segurança, porque estou com vocês e vocês olham para mim e dizem assim, o Jonas é um homem. Não é? Se houvesse sainhas, se calhar, ok, o Jonas está, pronto, ali assim já percebem o que eu estou a querer dizer, não é? Ou seja, as nossas crenças dão-nos segurança. E a espiritualidade, de acordo com todos os gurus no mundo, inclusive é com Jesus. Porque às vezes há uma tendência, eu não quero trazer religião para aqui, mas é inevitável. Porquê? Porque é que é inevitável trazer religião? Não para estudar e para falar sobre ela, mas para contextualizar a espiritualidade, porque no nosso planeta, aqueles que formalizaram a relação com a espiritualidade foram as religiões.
todos temos espiritualidade, mas cada vez mais é que estamos a despertar para ela. Durante séculos, ninguém ligava a isto. Ligava àquilo que sente, à relação dele próprio com Deus, à relação dele próprio com o transcendente, com o outro. A relação espiritual não é só a relação que eu estabeleço com a Cristina, com Deus, é também com a Cristina. E é fantástico, depois temos mestres que dizem assim, tudo o que fazes ao outro é a mim que fazes. Como é que tu dizes que amas a Deus e não amas o teu irmão? Isto é um conceito psicológico fantástico. Como é que eu digo que adoro quem criou isto tudo se eu não consigo gostar de ti que eu te vejo? Reparem, é óbvio, há uma dimensão psicológica nisto. Como é que eu posso dizer, por exemplo, que sou uma pessoa muito espiritual e na minha prática, na praxis, ali, no contexto onde eu trabalho, eu não tenho em conta a espiritualidade do outro? Sabem porquê que nós enfermeiros muitas vezes não temos? Porque não temos a nossa desenvolvida. Não nos ligamos espiritualmente, somos maus para nós. Não é um luxo. Imagina eu, durante muito tempo, não ligar ao pé esquerdo. Ia ser bonito daqui a 2 meses. É a mesma coisa. Nós temos que ligar à nossa espiritualidade porque é aquilo que somos. E já vamos perceber um bocadinho o que é isto da espiritualidade. Já sabemos que é retirar aquilo que nós acreditamos. Ok? O que nos faz falta. Okay? Ops, é para aquele lado, não é? Ok. Isto aqui eu devia ter dito no início, não é? Não acredito em nada daquilo que eu estou a dizer, malta. Porquê? Porque quando vocês acreditam em alguém, projetam nesse alguém respostas. Projetam nesse alguém. É como se esse alguém tivesse a capacidade de dar respostas àquilo que vocês não sabem. Eu não sei nada de espiritualidade. Aquilo que eu sei é que me sinto cada vez mais seduzido a entrar dentro de mim enquanto enfermeiro para tentar perceber o que se passa dentro de mim e como eu posso melhorar para poder cuidar do outro conforme a dignidade apela. Faz sentido o que eu estou a dizer? Eu vou ler aquilo porque é tão bonito e eu tive tanto cuidado em escrever aquilo para vocês. Então é assim, peço-vos que não acreditem em nada do que eu vos digo. Experimentem por vocês mesmos aquilo que eu estou a dizer. Olhem para dentro e vejam se a vossa experiência não é assim. Se acreditarem no que eu digo, estão a criar mais uma crença. E aquilo que estamos a tentar fazer aqui é remover as crenças. Eu costumo fazer esta sessão. Eu tenho um programa de intervenção psicoterapêutica. Os enfermeiros de saúde mental estão ligados às intervenções psicoterapêuticas e psicoeducativas. E eu, na escola, muitas vezes, os professores vinham ter comigo e diziam: Jonas, tu fazes muito para os alunos e tal, que tal para nós? Então eu fiz um programa que se chama Felizmente, que é um programa de intervenção em educação emocional positiva para professores emocionalmente vulneráveis. Reconfigurei isto e tenho isto preparado para dar no ensino superior. Aos enfermeiros também. O LS agora Algarve, na altura antiga ARS Algarve, eu ia dar um curso, transformei o programa num curso de 6 dias. E então todas as UCCs, onde existem equipas multidisciplinares, que vocês sabem, porque existem os enfermeiros que de alguma forma controlam aquilo, as unidades, tanto que temos um coordenador e um gestor, tanto enfermeiro nas UCCs, e depois temos um médico, temos depois um psicólogo e assim, e então nós sabemos, a população tem envelhecida, vocês acompanharam a reforma dos cuidados dos cuidados de saúde primários, criaram-se as UCCs, digamos que os hospitais vão lá à casa, pronto. Aquelas coisas que vocês sabem tão bem como eu. E percebeu-se, ou melhor, foram emergindo UCCs em tudo quanto era terras. Então, em todas as zonas há muitas UCCs, não é? Para dar resposta à comunidade mais idosa. E então, de alguma forma, a ULS sabia que eu era assim um bocadinho estranho
e que utilizava assim palavras assim um bocadinho estranhas e tinha um programa estranho. Porque reparem, se vocês lerem o título do meu programa, parece que é feito por um psicólogo. Não é? Porque ainda há aquela ideia de que os enfermeiros de saúde mental não fazem intervenções psicoterapêuticas, e, no entanto, é a nossa primeira competência. Nós vemos o enfermeiro de saúde mental muito aquilo que está nos serviços de psiquiatria a dar o Aldol e o Aquineton. É muito assim. Pronto. E não é nada disto. Ou seja, isto existe, mas não é só isto. É o mesmo que dizermos, portanto, que ser enfermeiro, portanto, é usar um cap. Quer dizer, não é? A enfermagem é enorme, é um universo. E os enfermeiros fazem intervenções psicoterapêuticas. E então, felizmente, a direção da ARS, que era de coração mole, olhou para o programa e disse, fantástico, vamos aplicar isto ao Algarve todo. Então, eu ia para a antiga ARS e todos os enfermeiros, todos os médicos, administrativos e assistentes sociais e psicólogos faziam este curso para poder estar nas OLS. Ou melhor, para ter algumas competências mais humanas para poder ir à casa das pessoas e prestar cuidados espirituais. Ok? Pronto, isto é aquilo que temos estado a falar, não é? Enquanto nós não formos capazes de questionar as nossas coisas, nós não entramos na espiritualidade. Ok? Vamos fazer agora um exercício do limão. Ou seja, nós achamos que somos muito espertos, não os enfermeiros. Temos aqui um médico, mas vamos esquecer o João e nós somos muito espertos. Temos muitos conceitos. Eu sou mestre 2 vezes. As professoras são doutoras. Provar que, agora, que nós não somos assim tão inteligentes. Querem aderir? Vamos lá? Então, não há irmãos, pois não? Ok, é tudo pessoas separadas, no sentido de não há filiação. Porquê que eu estou a dizer isto? Porque vou-vos pedir para imaginarem o vosso frigorífico lá em casa. Imaginem a vossa cozinha lá em casa. Só vocês é que conhecem a vossa casa. Pode ser de olhos abertos. Vamos enganar a mente, porque ela é burrinha. Ela diz, não, fecha os olhos, é tão bonito. Vamos lá fechar os olhos, que agora somos todos budistas. E eu até estou a fazer yoga agora. É tão bom aquilo. Vamos lá fechar os olhos. Mentira, nós conseguimos. A mente é tão ardilosa que nós conseguimos fazer tudo de olhos abertos. Eu consigo estar a olhar para a Cristina e a minha mente está a pensar na professora Fernanda. Mas o que não significa que ela não seja tolinha, a mente. Então, vamos pensar, portanto, no nosso frigorífico. Se for como o meu, tem post-its. Lembranças, porque já não bate bem. Pronto. Post-its e tal. Vejam o vosso frigorífico, vejam. Em pormenor, a cor, os post-its que têm, os pins, aquelas coisas que temos lá. Vejam, agora imaginem-se diante do frigorífico. E vocês vão abrir o frigorífico. E vão sentir o frio tocar na vossa mão. Sintam o frio. Agora, olhem lá para dentro. A mente aqui é esperta. Ela sabe onde está cada coisa. Mas ser esperto não significa que não sejas burra. Estou a falar com a minha. Então, olhem o vosso frigorífico e vamos ver o que está lá dentro, em pormenor. Agora, se vocês forem como eu, colocam os limões numa caixa. Se não colocaram, coloquem agora que ela coloca. A mente é tão parva que ela põe. Ponham lá os limões dentro de uma caixa, no frigorífico. Já lá estão. Podem ser
amarelos, verdes, sujos, ainda, que vêm do supermercado e nós não lavamos ainda. Criem, ponham os limões. Agora, com a vossa mão esquerda, toquem um limão. Imaginem-se a tocar o limão com a mão esquerda. E sintam o frio do limão. A textura. A casca é grossa. É fria. Agora vamos tirar o limão. A vossa mão esquerda está fria. Tirem o limão. Vamos fechar o frigorífico e colocar o limão em cima da bancada. Aquela que é a vossa. Agora vamos pegar na faca que habitualmente cortamos os alimentos e vamos cortar o limão ao meio. Vejam o limão abrir. Vejam o sumo do limão. Tão bonito. Cheio de água. Agora com a vossa mão esquerda vão pegar numa das partes do limão. Aproximem dos olhos. Vejam o limão. A água. O amarelo. Pode ser verde, branco. Como os limões são. Vejam. Agora vão aproximar o limão do vosso nariz. Inalem o cheiro. É tão bom. É forte, mas é bom. Fresquinho. Sintam o cheiro do limão. Agora voltamos a olhar o limão. É bonito, não é? Agora, com a nossa mão esquerda, vamos espremer esse limão todo para dentro da nossa boca. Espremam, 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 até a casca ficar completamente unida dentro da nossa mão. Pronto, acabou o exercício. Quem quer falar? Aqui fala-se do que se sente, não do que se pensa. Quem quer falar? Ok, quem salivou? Quem salivou? Ninguém salivou. Temos que fazer outra pós-graduação. Não em paliativos, mas em, assim, uma coisa contemporânea. Uma coisa contemporânea. Levar os enfermeiros... Temos que repensar um bocadinho com o Conselho de Administração sobre outra... Geralmente salivamos. Sim. Porquê? Porquê que salivamos? Porque estamos a sentir o limão. Pronto. Agora vem a minha área, que é a saúde mental. Que esquizofrénicos que vocês são. Onde é que está o limão? Onde está? Onde está o limão nito? Pois. E depois, quando aqueles que veem a Nossa Senhora de Fátima vão para os luidomatos? Pois. Aquele coitadinho que diz que houve vozes sobre Alcide. Ficas aí. Fazes uma injeçãozinha de canoate, fazes a medicação e isso desaparece. E nós, reparem, eu estou a tocar no ponto nevrálgico mais importante deste dia. Tomem atenção o que é que eu estou a dizer. Porque a partir daqui, desta premissa, vai surgir toda a minha conversa e toda a vossa experiência. A mente produz coisas que nos fazem sofrer. É só a mente. Não é mais nada. É a minha chefe que tem aquela mania, ela não gosta nada de mim, pôs os fins de semana todos e eu agora, e o meu marido, íamos para a Caparica, tínhamos lá um fim de semana numa casa alugada, já não podemos ir. Está certo. Mas o sofrimento não é causado pela chefe. É por vocês que acreditavam que iam. São as vossas expectativas. É aquilo que vocês pensaram. Não é? Agora vamos fazer outro exercício. Malta aí em casa. Isto aqui vai arder agora. Vamos fazer outro exercício. Imaginem, vocês moram todos em Lisboa? Não. Fora? No campo alguém mora? No campo, ok. É bom porque assim estou seguro também. É uma crença minha, mas estou seguro um bocadinho em falar sobre isto. Imaginem a chuva. Está a chover. Manhã. 6 da manhã. Chove torrencialmente. Um agricultor no campo abre a porta de casa. Ele tinha pensado em ir trabalhar e chove que Deus manda. Como é que vocês acham que ele se sente? Contente?
Triste? Contente, claro, força. Sem medo de responder. Claro, contente. Então a chuva está a fazer o trabalho dele. Coitadinho, ele até ia regar. E a um certo momento a chuva está a fazer o trabalho dele. Certo? Pronto. Quem mora na cidade? A maioria? Pronto. Então, transportes públicos? Pronto, alguns sim. Ok. Então, transportes públicos. Saímos de casa, até não está a chover assim. Não está. Eu penso assim, bem, eu chego ao metro, se começar a chover, portanto eu escapo. Depois tenho que ir para São Francisco. Tal, saio ali. Se calhar não levo o guarda-chuva. Não vou levar. Entretanto, começa a chover. Chuva no lombo até dizer chega. Apanham. Como é que se sentem? Felizes. Felizes. Estou tão feliz. Está a chover, eu vou para São Francisco das Misericórdias e chove, estou a apanhar chuva. Lindo de morrer. Estou a ter uma experiência mística. É isto? Não. Como é que nos sentimos? Chateados. Reparem, isto é outra forma, isto é outro modo de dizer o que dissemos. Há pouco, quando eu disse para não se esquecerem do limão, que a mente produz coisas que não fazem sentido e que nos fazem sofrer. Isto é a mesma coisa, mas dito pelos estoicos. Sabem que é o estoicismo, não é? Eu amo o estoicismo. Acho que foram as pessoas mais inteligentes que apareceram neste mundo, dentro da filosofia. Eles dizem, o problema não é a chuva. Porque se fosse a chuva, o agricultor ficava tão triste como tu. Claro. Logo, porquê que sofremos? Pois é. Achamos esses livros todos muito lindos. Mas ninguém traz isto para a vida. E ninguém se questiona. Lemos estas frases de Instagram e de Facebook. Lindo. Não é o problema, não é o outro que me faz o problema. É a minha resposta ao outro. Tudo lindo. Tudo likes. 1000 likes. Mas depois ninguém pensa. Porque se pensasse, a vida mudava. Se esta frase entrasse dentro do meu sistema de pensamento, a minha vida mudava. Posso dar exemplos, nem sequer é preciso. Pensava assim, bem, se calhar cada vez que o outro me dá uma resposta menos positiva, o problema não é dele, é meu. Eu estava à espera de uma resposta positiva, tinha expectativas. Isto faz-me o quê? Faz-me eu largar a mochila. O que é a mochila? É o conjunto de crenças, de pensamentos que eu carrego. Certo? Vou ainda mais longe. Se calhar o outro respondeu-me daquela forma porque está triste, está a sofrer. Isto é que ninguém pensa. A minha chefe, se calhar, deu-me aquela resposta parva porque está a sofrer. Porque só quem não ama é que sofre. É tão giro. E nós achamos que é... Foi o livro que o Jonas escreveu. É tão bonito. Mas depois aquilo não vem para a nossa vida. Não é? Ou seja, quando é que vocês... Vamos ser muito práticos. Quando é que vocês agem incorretamente? Quando estão a sofrer. Quando é que vocês agem sem amor? Quando estão a sofrer. Claro. Se eu estou a sofrer interiormente com a minha mulher, ou com o meu marido, ou sei lá, se eu estou a sofrer, a resposta que dou nunca pode ser de amor. Ai, não me chateis. Ai, agora não posso. Ai, não... Uma pessoa com o coração cheio de amor, o outro diz assim, faz isso. Epá, eu estou muito ocupado, mas claro que te faço. Faz sentido o que eu estou a dizer. Reparem. Estamos a falar das experiências há pouco. Não é preciso conceitos. Vamos deixar cair os conceitos sobre a espiritualidade e sobre as coisas. E olhar para nós e ver que na nossa vida isto funciona. Mas, infelizmente, tem funcionado de uma forma negativa. Faz sentido o que eu estou a dizer? Faz. Obrigado. Então, enquanto não questionarmos isto tudo o que pensamos que sabemos, será que nós sabemos muita coisa ou pensamos que sabemos? Qual é a diferença? Eu sei colocar um catéter periférico, venoso periférico. Será que eu sei ou eu penso que sei? Lancei a questão.
O preletor é estranho. Será que eu sei? Ou penso que sei? É porque isto é a segunda premissa que vocês têm que gravar. Vocês e eu. Eu estou incluído. Eu não sei nada. Eu apenas tenho estas ideias que me apontam para alguma coisa mais profunda, que é aquilo que eu sou. Será que vocês se conhecem? Não. Conhecem ou pensam uma da outra. Não é? Assim, é impossível nós conhecermos alguma coisa neste mundo. Ai, que asneira que eu estou a dizer. Ai, vem a Universidade Autónoma toda para cima de mim agora. Nunca mais convidem aquele rapaz. Ele tem qualquer coisa de estranho. Diz coisas que não são nada académicas. Ele está a dizer que ninguém sabe nada. Será que sabemos ou pensamos que sabemos? Eu não estou a falar na sabedoria académica que vem fruto dos estudos e das experiências e do conhecimento. Que o conhecimento existe. Mas isso também nos faz acreditar que sabemos muito bem. Agora a questão é, será que está certo aquilo que eu penso da Cristina e a Cristina de mim? Reparem a expressão. Será que está certo aquilo que eu penso? Será que nós sabemos alguma coisa sobre os utentes? Que é aqui que está o ponto. Temos que trabalhar a nós para chegar a eles. Mas nós beneficiamos. Porque esse trabalho a si é fantástico. Porque depois, quando se trabalha a si, e isto é uma expressão filosófica, a si, o si mesmo, quando é trabalhado, consegue ser enfermeiro, pai, mãe, tudo, com a mesma consciência. Não é? Será que sabemos alguma coisa sobre o utente? Nada contra este tipo de linguagem e tudo contra. O nada foi para disfarçar. Tudo contra. Quando eu comecei a trabalhar, olha o da cama 5, quer água. Ok. Já lá vou. A da cama 10 é tão chata, está sempre gemendo. Isto faz-vos lembrar alguma coisa? Faz, claro. Não têm a culpa os nossos colegas. Marcou uma altura. E é isto que é importante, termos a noção que não há culpa. As coisas acontecem porque têm que acontecer. Eu fui educado de uma determinada forma enquanto enfermeiro e vou-me reeducando. Por isso é ótimo vocês fazerem a formação. Não parar. Porque a formação não é só para servir os nossos utentes. Ela é exclusivamente para servir. Porque é no contexto formativo profissional. Não é? Académico para gerar no profissional. Mas a formação faz-me crescer a mim. Não é? Faz-me entrar em contacto comigo. Eu não posso dizer que sou enfermeiro de saúde mental, que tenho capacidade de escutar. Ainda ontem falávamos nisto, João. Ontem. Eu não posso dizer isto se eu não me escuto a mim. Mas o que é escutar-me a mim? É ser autêntico. Eu vou diante da minha chefe, apetece mandar-lhe a fava. Desculpem a expressão. Eu digo assim, olá, chefe, coisa tão bonita. Estou a ser tão bom. Olá, chefe. Oh, professora Fernanda, tão bom. E eu com uma vontade de dizer assim, ai, agarrem-me aí de cima, porque senão, se me dão força, isto não vai correr bem. Verdade? Pronto. Mas nós não. Nós dizemos assim, aprendemos na escola, temos que escutar o outro. Temos que nos pôr no lugar do outro. Quem é que se põe no lugar do outro? Eu não quero que o outro se ponha no meu lugar. Então, se não esmaga-me, senta-se em cima de mim. Isto era para vocês rirem. Porquê? Quem é que calça os meus sapatos? Mesmo quem tem o meu número não tem um pé tão chato como eu, os sapatos ficam largos. Reparem, é preciso repensarmos isto. Estas ideias pré-concebidas do escutar, da empatia, isto tudo é muito bonito. Mas a questão é que nós não pensamos sobre as coisas, engolimos as coisas. Nós não pensamos. Ai, deixa lá, não fales assim da mulher, tens que ser empática, és enfermeira. Então, é só teorias na escola?
ouvimos muito estas coisas. A mim, então, no centro de saúde é o máximo. Dizem, então, andas lá nas academias, naquelas coisas, e agora, tanto estás a mandar a chefe à fava? Claro, sou honesto. Ela que vai à fava. É quando eu for honesto, eu sou espiritual. Mesmo que essa honestidade implique eu dizer alguma coisa que não seja tão boa para os outros. Os meus filhos são as pessoas que eu mais amo neste mundo e eu disse as maiores asneiras aos meus filhos. Ah, pois, todos agora concordam comigo. Ah, pois é. Por isso é que é preciso experimentarmos para percebermos que as nossas crenças muitas vezes estão equivocadas. Andamos lá nas crenças, no mundo das crenças, e não pensamos. Os meus filhos, eu disse coisas já muito desagradáveis. E são as pessoas que eu mais amo. Portanto, não confundir ser santinho, vamos ser espirituais, eu tenho umas asas invisíveis, eu vou junto da chefe, eu agora aprendi. Na pós-graduação que estou a fazer na São Francisco. Aprendi a ser espiritual. E amanhã sai o horário para o mês que vem. E eu vou ter com a minha chefe, com uma vontade de lhe dar com a cadeira até dizer chega. Mas eu vou ter com a minha chefe e dizer, chefe, que bom, são minhas crenças só. Temos de ser honestos. É outra premissa da espiritualidade. É ser honestos. O que é ser honestos? É quando aquilo que eu sinto, o que eu penso e o que digo estão em equilíbrio. Certo? Então eu não gosto nada de ti. Então eu digo assim, que bonita que tu és. Coisa mais linda. O que é que está a acontecer aqui? Hipócrita? E mais, estou mal para mim. Porque cada vez que e agora vou dizer um clichê, mas quem experimenta sabe que é verdade. Cada vez que eu não amo, o problema é para mim. Cada vez que eu não sou bondoso para a professora Sandra, quem apanha sou eu. Porquê? Eu não fui, e depois vou-me embora, eu não devia ter dito aquilo, eu não devia ter dito. E eu disse, e agora? Fico logo inquieto. Eu disse isto ao João, e agora? Ele agora vai ficar chateado comigo. E eu não tinha necessidade de dizer aquilo, porque eu verdadeiramente não sinto aquilo, mas disse. E porquê que disse? Porque tenho uma mente parva. Então a minha mente produz saliva imaginando um limão, coitadinha. É tão maluquinha. Percebem? O processo espiritual é nós questionarmos todas as nossas certezas para ficarmos nus. Entendam o que eu estou a dizer. Nus. Não é despir a roupa. É despir as camadas de crenças que temos e opiniões. Aquelas opiniões. E vocês próprios sabem. Olhem para vocês. Quantas daquelas pessoas vocês não gostavam e passado um mês adoram a pessoa e dizem que fui tão parva. Fui tão parvo. Pensei isto da pessoa. Repara, foram escravos do pensamento. A mente tolinha disse, aquele João tem qualquer coisa de estranho. E eu não vou ser amigo dele. Coitadinho do homem, tem sempre teorias. Longe. E depois conhecemos e dizemos, opá, que lindo. Maravilha. Somos assim ou não? Temos de ser honestos. Somos todos assim. Somos. Dos alunos para os professores, dos professores para os alunos. Porquê? Porque é a condição humana. E não há culpa. É a condição humana. Não há culpa. Porquê? A espiritualidade afasta a culpa. Ninguém tem culpa. Nós aprendemos o que aprendemos. É o que é. Agora, quando temos esta consciência, temos a liberdade, temos a responsabilidade. E os enfermeiros têm que ter consciência. Agora, isto, falamos um bocadinho mais na parte da tarde, mas eu, de qualquer forma, vou ler. Por que temos o hábito de excluir o amor quando falamos da nossa profissão? Pensar. Isto não são respostas. Para pensarmos, porquê? Eu depois partilho com a professora Cristina, ok? E a professora depois, portanto, faz-vos chegar, se vocês quiserem. Está bem? Porquê que escolhemos o perdão? É muito preciso perdão nos contextos de trabalho. Com os utentes e com os colegas. Há doentes que nos tiram do sério. E vocês sabem, é preciso perdoar. E vocês perguntam assim, queres que eu seja a Madre Teresa de Calcutá, Joanas? Queres agora que eu ande a perdoar e beijinhos e amor no serviço? Não. Eu quero é que nós repensemos aquilo que fazemos e pensemos que
que reconheçamos que este tipo de postura só nos faz bem a nós. A nós. Nós vamos falar isto à tarde, mas sabem, para quem é o perdão? Mas é uma ideia. É um conceito esse. Agora há este conceito. Também não é culpa da Cristina. Ela leu e ela sente que isto está certo. Mas a questão é, agora criou-se a ideia do individualismo, do ser, do eu, do self, do si mesmo, da alma, da consciência. Há muito este paradigma virado para si. Pronto. E então surge muito esta ideia, o perdão já não é como os padres diziam. Não se perdoa na sacristia e na reconciliação só. O perdão é uma competência emocional que nós temos que ter. Mas agora dizem que é para nós, porque soa bem. Durante muito tempo eu perdoava a professora Sandra, agora tenho que perdoar a mim. É muito bonito. Tenho que perdoar a mim. Ela fez mal até dizer chega, mas eu tenho que me perdoar a mim. Mas o que é certo é que temos. E à tarde vamos estudar o perdão. A fundo. E prometo que não vai ser fácil. Porque vocês vão trazer cá para a escola, a família, vão trazer, a mente traz, com o exercício que vamos fazer. E isto é libertador. Ou seja, podíamos dizer que a professora Fernanda promoveu uma formação onde os enfermeiros cuidam da sua própria espiritualidade, libertando-se das suas crenças e trabalhando dentro de si. Trabalhando aspectos que é preciso ser trabalhados para poder alcançar a pessoa cuidada. Numa forma holística, pura e de acordo com aquilo que aquela pessoa precisa. Ok. Agora, deixem-me fazer uma questão. Estamos quase, não é? Agora vamos fazer uma questão. O que é a espiritualidade? Vamos lá aos conceitos que vocês têm. Reparem, há pouco eu falava com a professora Fernanda e ela disse uma coisa tão gira. Disse. Então, sim, disse isto. Eu vou repetir. Está o João e a professora Sandra que não deixam mentir. Que estávamos os 4. E a professora Fernanda disse uma coisa muito gira, que foi... Às vezes, nós temos a noção que a espiritualidade está no final da nossa vida. E está no princípio. Desde sempre. E porquê? Porque nós estamos desde o princípio. E não há espiritualidade fora de nós. Repare, a espiritualidade não é uma técnica. É aquilo que eu sou. Só que eu não tenho acesso a mim porque me ensinaram a ser de outra forma. Percebem? Se nós tirarmos, desculpem a expressão, todo o lixo que temos acumulado à volta de nós, eu sou isto, eu sou aquilo, eu sou egoísta, eu sou compassivo, eu sou assim, tudo o que fomos construindo ao longo da vida. Se nós colocarmos tudo isso em causa, quem é aquele que está a pensar sobre estas coisas? Ok. Vamos entrar na realidade e na ilusão. Para terminar, e aí em casa vão ficar assim, mortinhos que não vêm cá à tarde. Pois é. Sabem que existe outra premissa que é importante nós agarrarmos estas premissas porque são como placas. Placa que dizem, há bocado eu e o João perdemos-nos. Fomos ali por umas ruas, umas coisas e tal, e depois a brasileira do GPS é que dizia para a direita, para a esquerda. Foi a nossa salvação. Porque senão, portanto, porquê? Porque não vimos as placas. As placas apontam direções. E o que eu estou a fazer não é a dar conceitos, é apontar placas para vocês irem sozinhos. Não é? Isto é muito importante. A espiritualidade não se fecha, ela abre. A religião é que se fecha, com todo o respeito. Fecha-se naquela crença e acreditam. Não está mal. Se produz felicidade é fantástico. Mas a nós enfermeiros não estão corretas certas crenças que temos na cabeça. Não estão. Porque se estivessem nós não sofríamos. São as crenças que nos fazem sofrer. Faz sentido o que eu estou a dizer? E é sobre nós próprios, enquanto enfermeiros, que estamos a falar de uma espiritualidade que, apesar de ser transversal a todos os seres humanos, é específica nossa.
que tem a ver com áreas. Não é por acaso que eu coloquei o amor, o perdão, a gratidão e as forças positivas. Isto foi estudado no contexto da enfermagem e fui eu que estudei. Quando fiz psicologia. São as coisas que mais, os nossos colegas, mais são sensíveis. Uma enfermeira, um enfermeiro, que o tente ou a família olhe nos olhos e diga grato, vocês não imaginam o que é aquilo em termos de implicações na nossa interioridade. Alguém que está em casa, enquanto pensa na chefe e pensa na cadeira que está ao lado da chefe, que é tão bonita a cadeira, e pensa que teve naquela tarde junto com o chefe a tentar perceber a escala, mas a cadeira não lhe sai da cabeça. Por que será que não sai da cabeça? Porque está a fazer part-time no IKEA? Não. Porque a chefe merecia com a cadeira. Pensamos nós. O perdão é das coisas mais importantes nos enfermeiros. Eu, no meu trabalho, descobri que os enfermeiros, e isto só para nós, temos muita dificuldade em perdoar. As escalas dizem, foram números. Eu não inventei. Não há, porque muitas vezes os trabalhos qualitativos são um bocadinho misturados com ideias do pesquisador e pronto. E então os quantitativos temos muita mania de que é número, está lá, portanto ninguém pode contestar. É mentira, estou a fazer um trabalho qualitativo e é tão difícil, portanto, quanto o trabalho quantitativo. Mas a questão é que os quantitativos é um número. E porquê que os enfermeiros perdoam tão pouco? Quando lidam com o sofrimento? Nós lidamos com o sofrimento. Se eu vejo a Cristina, e desculpa Cristina, estou-te sempre a utilizar a ti, estás mesmo aqui à frente, eu não sei porque tenho um fetiche com este lugar. Podia estar ali naquele lado, mas tem este. E agora? Pronto. Porquê que perdoamos tão pouco? Quando lidamos com pessoas que sofrem tanto. E vocês sabem melhor que eu que estou numa prática um bocadinho direcionada para o fim de vida. Sofrem tanto aquelas pessoas dentro daquele corpo. Não é? É que sofrem. Estão aprisionados naquele corpo. Não é? E querem consolo. E muitas vezes não ligamos à espiritualidade. Não ligamos a estes aspectos que é tão bom para consolar o outro. Reparem, eu há 6 anos tive um infarto. Sou um bocadinho um outlier. Que é, eu não fumava, não tinha esta barriguinha, tenho agora, já passaram 5 anos também. O metabolismo está mais assim. Eu tento fechar a boca, mas não consigo. Quer dizer, consigo fechar a boca, não consigo é perder a barriga. Pronto, é um pinguinho só de vez em quando. Não bebo muito. Reparem, esta coisa de cuidar dos outros que estão em fim de vida é de uma nobreza, porque apela a que nós construamos dentro de nós seres nobres. Mas a questão é que nós já somos nobres. Nós somos nobres. Uma criança, aquilo que eu mais amava quando os meus meninos eram pequeninos, era ir junto do berço, sem a mãe ver. E a mãe é a nossa colega. Sem a mãe ver, porque a mãe dizia, não toques, Jonas, vê lá, ora assim, ora assado. Porque há esta dimensão das mães, eu sei que vocês não veem, não reconhecem, eu sei disso, é uma dimensão psicológica. Pronto. É também um conceito, isto. Mas eu ia e ela vê lá, mas eu adorava vê-los puros. Eu olhava para eles e eles com as mãozinhas e sorriam. Uma pureza, imaculados. Nós nascemos assim. Porquê que nos transformaram? Porque fomos formatados. Nós fomos formatados. Isto é uma coisa mentira, não é? Porque esta tarde, portanto, vai ser um manual de sobrevivência para enfermeiros. Portanto, vocês eu vou editar um manual de sobrevivência em espiritualidade e desenvolvimento pessoal. Às 6 horas saímos daqui todos fortalecidos. Chegam assim ao serviço e dizem, chefe, tem uma cadeira aí, mas eu agora estou super espiritual. Essa cadeira que está aí, desculpe lá, tem que retirá-la. Não por causa de si, por causa de mim, porque senão a espiritualidade vai.
somos um bocado assim, não? Dá graça. Mas em termos mentais somos um bocadinho assim, não é? Ou seja, fantástico isto, não é? Dava um título de um livro. Desafios a fazer um trabalho. Têm que fazer um trabalho. Manual de sobrevivência para enfermeiros geniais que buscam a espiritualidade e o desenvolvimento pessoal. Um belo título para um trabalho. A professora Fernanda está a dizer que sim. Portanto, copiem. Podem copiar. Eu vou demorar 1 minuto para vocês copiarem o título. Pronto. Ok? Pronto. Isto já falamos na humildade. Ops. Estou a fazer aqui as neiras, não? Claro que estou. Claro que estou. Ninguém vê se... Ok. Então, vamos lá. Aqui. Aqui. Sim. Já passo? Ok. Pronto. Vamos continuar mais logo. Escola Superior de Enfermagem São Francisco das Misericórdias. A excelência na formação em saúde.